Olá, meu nome é Cíntia Nakahara. Hoje eu vim trazer para vocês nessa aula como você, candidato, vai fazer a entrevista perfeita. Eu sou analista de perfil comportamental, trabalho há muitos anos nessa área de recrutamento e hoje eu quero te mostrar os 3 passos para você, candidato, conseguir realizar a sua entrevista perfeita. Por que isso? Porque eu quero que você seja feliz no trabalho que você escolheu, na vaga que você escolheu, conforme o seu perfil comportamental. Muitas pessoas acabam entrando em vagas de emprego ou porque estão desesperadas para trabalhar, ou porque o salário que elas acham que está muito bom, os benefícios, só que elas não entendem qual é o perfil delas e se aquela vaga está coerente com o perfil. Quando você, candidato, se vai se candidatar para uma vaga que está totalmente relacionada com o seu perfil comportamental, você vai estar no seu estado de flow, ou seja, você realmente vai ser feliz no seu trabalho e ali não vai ter nada relacionado com cargos, com salários, com aumento de salário, nada disso, nem aumento de benefício. É exatamente o seu perfil encaixado perfeitamente nessa vaga. Aqui o objetivo dessa aula é mostrar sobre o perfil comportamental. Eu vou deixar para vocês embaixo aqui desse vídeo o link para você acessar e fazer o teste, você descobrir o seu perfil comportamental e aí você vai conseguir entender quem é você e as entrevistas que você vai fazer, as vagas que você vai se candidatar vão estar relacionadas com o seu perfil. Então vamos avançar aqui para você entender como você vai fazer a sua entrevista perfeita a partir do conhecimento do seu perfil comportamental. Aqui a gente tem alguns passos para você entender sobre isso daqui. O primeiro passo não tem jeito, você precisa descobrir qual que é o seu perfil comportamental, né? Então, fazendo esse teste que você vai receber, né, que vai estar aqui no link desse vídeo, você vai entender como você vai fazer o seu perfil. Eu acredito que como esse vídeo vai estar sendo publicado no YouTube, o link você vai clicar e você não vai entrar, você vai ter que copiar esse link para você poder acessar, tá? Eu acho que, se não me engano, no YouTube a plataforma é diferente para isso, tá? Diferente das outras. Mas não perca de fazer esse teste. Esse teste você vai entender qual que é o seu perfil e é muito importante que você faça sozinho, tranquilo, sem interferência ou opinião de outras pessoas. Segundo passo, eu quero ensinar você como você vai montar o currículo conforme o seu perfil. Não vai ser nessa aula, vai ser uma outra aula que eu vou fazer só sobre a questão de montar currículo conforme o seu perfil comportamental. E o terceiro e último passo, realizar a entrevista conforme o seu perfil. Então, eu quero que você vá para uma entrevista completamente leve, tranquilo, seja quem você realmente é. Porque se você sabe qual é o seu perfil, você vai saber quais são os seus pontos fortes e você vai destacar eles numa entrevista. Se você conhece o seu perfil, você já está se candidatando para a vaga certa do seu perfil. E quando você chegar na entrevista, você vai conseguir ser quem você realmente é, sem aquele nervosismo todo que a maioria dos candidatos acabam ficando, porque afinal de contas eles estão sendo avaliados e todo ser humano que é avaliado, ele acaba tendo um pouco ali de nervoso. No entanto, quando a gente conhece de perfil, a gente se conhece e lá na entrevista você consegue se destacar porque você vai priorizar os seus pontos fortes. Aqui, nesses passos para você construir uma entrevista perfeita, então, essa é a primeira parte que eu passei para vocês aqui, descobrir os pontos fortes do seu perfil. Quando você fizer o teste, você vai receber o resultado do seu teste. Se o seu perfil é dominante, estável, analítico ou influente. A partir do momento que você sabe esse resultado, aqui nessa aula eu vou falar para você todos os pontos fortes do seu perfil e também os pontos de melhoria para você se conhecer um pouco. Qual que é o meu objetivo? Que você, numa entrevista de emprego, destaque seus pontos fortes, minimize seus pontos de melhoria para que você entre em equilíbrio com o seu perfil comportamental. Quando você consegue entrar nesse equilíbrio, você se destaca em qualquer tipo de entrevista. E se você consegue se destacar nas entrevistas, você está no seu estado de equilíbrio. Significa que em qualquer lugar que você estiver, você vai estar se destacando. Qualquer empresa, qualquer entrevista. Aqui naquela etapa 2 é construir o currículo perfeito. Então, depois que a gente descobriu o seu perfil, agora a gente vai montar o seu currículo. As cores do seu currículo vão estar relacionadas com o seu perfil. Se o seu perfil for um perfil mais racional, a gente vai colocar cores mais frias. Se for mais emocional, cores mais quentes naquele currículo. E também as informações corretas para você colocar, que a gente chama de palavras de sinergia. Quais são as informações que precisam ser destacadas naquele currículo para chamar a atenção do recrutador.
E aqui, na última fase, saber se destacar nas entrevistas de emprego. Lá no momento da entrevista, as dicas que eu vou passar para você como recrutadora, com vários anos de experiência nessa área, eu sei exatamente o que as empresas querem que você possa fazer ali numa entrevista, ou seja, aquilo que elas querem tem que estar relacionado com os seus valores e com o seu perfil, e se o seu perfil for exato daquela vaga, vai ser muito tranquilo para você poder se destacar. Então aqui são os passos para você construir a sua entrevista perfeita. Vamos então avançar para você conhecer um pouco de perfil comportamental. Nesse módulo 1, eu quero apresentar para você o que? Os pontos fortes dos perfis comportamentais, dos 4 perfis existentes. Só para você recordar, a gente tem esses 4 perfis, você vai ter uma porcentagem para cada um deles, mas existe um perfil que você tem uma porcentagem muito mais elevada, tá? Então, você fazendo o teste, você vai receber a sua porcentagem de cada um desses perfis. Qual é o seu perfil profissional? O objetivo é a gente descobrir esse perfil para que depois que você descubra ele, você sabe quais são os seus pontos fortes. Esses pontos fortes é que a gente vai levar para a entrevista. Vamos dar um exemplo? Se por acaso o seu perfil for um perfil analítico, o seu ponto forte é a sua organização. Você é extremamente organizado. Você numa empresa praticamente é o braço direito do seu chefe. Então, se você destaca isso, que é natural seu, fica muito mais fácil. Se aquela vaga for uma vaga que está relacionada com o seu perfil, fica muito mais atrativa para o recrutador te contratar. Se o seu perfil, por exemplo, é um perfil estável, você é extremamente planejador. Você se planeja em cada etapa do processo. Se a sua vaga exige planejamento, o seu perfil é o ideal. Se o seu perfil for influente, você tem uma conexão com as pessoas, você tem ali, é muito fácil para você se socializar, conversar. Se a sua vaga pede essa socialização, para você tá muito tranquilo também. E finalmente, se o seu perfil for dominante, você vai ter uma facilidade de comandar as situações e querer carta branca para resolver. Se a sua vaga exige essa dominância, essa competência, pronto, essa vaga também é perfeita para você. Sobre perfil comportamental, para vocês entenderem um pouco, a gente tem aqui nessa primeira camada que eu chamo os 4 tipos de perfis comportamentais. Então a gente vai ter o analítico, dominante, influente e o estável. Quando eu falo do analítico, a palavra-chave para esse perfil é organização e disciplina. Se você já fez o teste, conhece o seu perfil, você sabe que a sua tendência é ser organizado e disciplinado. Se o resultado do seu teste foi dominante, você tem agilidade, você quer resultados. Então, tudo que você constrói, o foco é lá na frente. Você quer gerar resultados. Se o seu perfil foi influente, você gosta de liberdade para agir do seu jeito, para fazer do seu jeito, e você vai querer inovação. Lembrando que alguns perfis, eles têm características em comum. Por exemplo, o influente, assim como ele quer liberdade para agir, o dominante também quer liberdade para agir. Então, alguns perfis acabam tendo palavras que se encaixam, que vai dar coincidência, né? Mas eles têm as suas particularidades. E o perfil estável, uma pessoa super empática, que consegue se colocar no lugar do outro, consegue ouvir as pessoas, gosta de ambientes harmônicos para trabalhar. Tudo isso a gente consegue descobrir depois que a gente faz o teste e você acaba se conhecendo melhor e já acaba identificando aqui qual é o seu perfil e se aquela vaga realmente é uma vaga correta para você. Se, por exemplo, você é um perfil influente e você sabe que aquela vaga vai trabalhar sozinho, eu já vou te adiantar, você não vai ficar 3 meses na empresa, para você vai ser pesado, vai ser sozinho numa sala, não tem ninguém para conversar, você gosta de interação. No entanto, se o seu perfil for analítico, você está no seu paraíso. Esse é o melhor ambiente que você poderia estar, um ambiente tranquilo, sossegado, sem ninguém para poder estar ali te atrapalhando, porque você gosta de concentração. Então, quando você entende de perfil, você se candidata para a vaga certa. Por isso que tem pessoas que hoje estão dentro de um emprego e estão sofrendo com isso. Elas olham para o colega do lado e falam assim, tá feliz, fulano tá feliz, ciclano tá feliz, a gente trabalha no mesmo ambiente, a gente tem o mesmo chefe, por que eu não tô feliz? Mas eles estão. Justamente a gente está falando aqui de perfil comportamental. É você tá no local certo conforme o seu perfil comportamental. Aqui a gente tem também os grupos para você entender. Então, aqueles 4 perfis a gente vai dividir em 2 grupos. O grupo dos racionais são pessoas analíticas, né? Então, você que teve um resultado de perfil analítico, você está dentro do grupo racional.
Se você teve como resultado o perfil dominante, você também está dentro do grupo do racional. Já o influente e o estável são dos relacionais, estão mais conectados com pessoas. Se você se identificou nos dois, pode ser sim que você tenha meio a meio. Você é um pouco analítico, um pouco estável, um pouco dominante, um pouco influente. Então pode ter esses 50%. E aí a gente vai entender que existe sim perfis duplos. E aqui nessas combinações, nessa tabelinha de combinações de perfis, eu vou mostrar para vocês como funcionam esses perfis duplos. Então aqui nessa nossa primeira camada que eu chamo, a gente pode ter um perfil único. Eu, por exemplo, posso ser só analítica, só dominante, só estável ou só influente. No entanto, eu posso ter as minhas combinações. Eu posso, por exemplo, ser uma analítica dominante, e aí eu vou ser praticamente do grupo do racional, vou ser 100% racional. Ou eu posso ser uma analítica estável ou influente. E aí eu já vou estar 50% racional, 50% emocional. Então eu vou estar nesses dois ambientes, tendo facilidade de focar em resultados e tendo facilidade de lidar com pessoas. No meu dominante eu posso ser um dominante com analítico, e se eu for essa combinação dupla de dominante e analítico, eu sou 100% racional. Estou focada só em resultados. No entanto, eu posso ter uma combinação com perfil estável ou influente. Se eu tiver essa combinação, né, e essas contas forem empatadas, né, eu vou ter então 50% do grupo do racional, 50% do grupo do relacional. No meu perfil estável, se eu for uma pessoa estável com a combinação influente, né, da empatada esses dois perfis, eu sou 100% relacional. Eu estou focada em relacionamentos, estou focada em pessoas. No entanto, eu posso ter uma combinação de estável com dominante ou estável com analítico, e aí eu já estou 50% relacional, 50% eu estou racional. Finalmente, o influente. Se eu tenho um influente com combinação estável, eu sou uma pessoa 100% relacional também. Mas, se eu tiver influente com analítico ou influente com dominante, eu já sou uma pessoa que tem 50% de relacional, 50% de emocional. Existe sim perfis que a gente pode chamar de perfis raros? Sim. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma combinação de perfil analítico com influente, a gente pode considerar sim um perfil raro. Porque pensa só, o analítico ele está completamente focado na questão de organização, de fazer tudo correto, de fazer exatamente planejado tudo e não sair da rotina. Já o influente, ele precisa sair da rotina. Então você vai entender que existem momentos que esse analítico, eu sempre falo brincando, é a questão de acelerar e frear. Tem perfil que acelera e freia, acelera e freia. Então ele está freando quando ele está sendo analítico e ele está acelerando quando ele está sendo influente. Então existe sim alguns perfis que a gente pode chamar de raro. Outro perfil raro, dominante com estável. O dominante, ele tá rasgando ali a burocracia, ele quer fazer agora, ele quer velocidade. Já o estável, ele não quer briga, não quer confusão, ele acaba sendo até perdendo. Então, a gente tem novamente aí dois perfis raros. O mais comum que a gente vê acontecendo sempre é você ter ali uma combinação de analítico com dominante, analítico com estável. A gente vê essas combinações comuns, tá? Por exemplo, o influente com estável é uma combinação comum também. Mas sim, a gente consegue ver perfis raros. A gente fala de raro porque eles são opostos, né? Então, você vê que eles são completamente opostos um do outro, e daí tem essa questão de acelerar e essa questão de frear. É lógico que aqui a gente está fazendo uma pincelada, né, sobre os perfis. Um relatório mais completo seria se você fizesse o relatório completo do perfil comportamental DISC, aonde você estaria recebendo uma devolutiva de uma analista de perfil comportamental, explicando em detalhes cada gráfico do resultado do seu teste, cada texto, cada particularidade, tá, em relação ao seu perfil e ao seu relatório. Um relatório muito interessante. Ele tem mais ou menos ali umas 20 páginas que fala tudo sobre o resultado do seu teste de perfil. Aqui você vai só conhecer o nome do seu perfil comportamental. Não vai estar aqui linkado nenhum relatório para você. Mas se você achou que esse assunto é interessante, é muito importante você entender mais e adquirir o seu relatório para você se conhecer um pouco mais. E lembrando que para dar devolutiva precisa ser alguém que realmente entende sobre analista de perfil comportamental para poder te passar com exatidão o resultado do seu teste.
Agora, a gente vai falar do perfil analítico, tá? Então, aqui nesses blocos, a gente vai falar de cada um dos perfis e para cada um desses perfis que a gente falar, a gente também vai falar os pontos fortes e os pontos de melhoria do perfil. Começando aqui com as características desse perfil analítico, né? Eu quero destacar algumas palavras desse perfil. Se o seu resultado deu perfil analítico, você, em geral, tem o seu padrão muito elevado de qualidade. A gente pode falar, assim, que você está buscando sempre a perfeição. Então, a palavra-chave que eu quero destacar nesse texto é a perfeição. Tudo que você faz vai buscar sim o perfeccionismo. Você vai ter a tendência de querer sempre agradar, por exemplo, o seu gestor e mostrando para ele os seus padrões elevados, a sua qualidade, a sua competência. Sem perceber, você é o tipo de pessoa que todo momento quer mostrar esse reconhecimento que você fez o mais correto possível, que de todo mundo você é o mais perfeito. Você sem querer, você acaba buscando essa aprovação, tá? Então a gente considera o perfil analítico um dos perfis, o braço direito ali do gestor. A gente fala brincando que às vezes ele é fofoqueirinho, por quê? Porque se ele vê alguma coisa errada, incorreta, imperfeita, ele é o primeiro que vai levantar a mão e vai lá contar pro chefe o que tá acontecendo, tá? Porque ele não gosta de nada errado, ele gosta de tudo perfeito, tá? Esse perfil é muito focado na parte de resultados, tá? E ele precisa ter início, meio e fim. Se, por exemplo, um gestor tem esse perfil dentro do ambiente de trabalho e todo momento esse gestor fala assim para você, começa isso, faz isso, faz isso, emocionalmente você tá ficando doido com isso, porque você precisa terminar os processos. E se você faz algum tipo de atividade que não tem fim, pra você é muito pesado. Diferente, por exemplo, do perfil influente. O influente não tem esse peso na consciência de não terminar, para ele tá tranquilo. Mas para você, perfil analítico, precisa ter um início, meio e fim. Por isso que se você trabalha numa empresa, numa área, ou tem uma gestão que toda hora está interrompendo as suas atividades para iniciar novas atividades, para você é muito pesado. Você precisa finalizar as atividades. Você é muito bom para finalizar. Para iniciar, você demora um pouco, porque você precisa se planejar, você precisa calcular, você precisa ter prudência para saber o que você vai fazer. Você é extremamente cauteloso. O que eu indico isso para pessoas com perfis analíticos como o seu? São pessoas que, para iniciar projetos, então, por exemplo, se a empresa tem que desenvolver um projeto novo, é muito interessante que ela passe esse projeto para você, porque você vai analisar esse projeto em todos os detalhes, minuciosamente. Você vai ver todos os erros, todos os acertos, todas as probabilidades de dar certo ou dar errado, mas você precisa de um tempo para fazer isso, para você poder entregar para a empresa e falar, ó, aqui realmente esse projeto vai ser viável ou não vai ser viável. Então você tem uma visão que outros perfis não têm. Você consegue olhar em lugares que os outros perfis não conseguem ver por causa dessa sua questão de habilidade no detalhismo, tá? E aí, para conhecer um pouquinho mais você, a gente vai precisar falar dos seus pontos fortes e dos seus pontos de melhoria. Quando eu falo dos pontos fortes do seu perfil analítico, você vai ser uma pessoa mais cautelosa, você não vai agir por impulso, você vai ser uma pessoa mais precisa, você precisa ter certeza de quanto você vai gastar, quanto você vai investir, você vai prezar sempre por qualidade. Muitas vezes você pode até pagar mais caro num produto ou num serviço se você sentir que tem qualidade naquele produto ou serviço. A característica é que você seja muito habilidoso no que você faz, porque realmente você estuda aquilo que você está fazendo, tá? Você gosta de se especializar naquilo que você faz e você tem a tendência de ter ações mais racionais. Então você é mais racional do que agir pela emoção quando a gente está ali dentro de um contexto que você precisa analisar e você precisa também decidir. Vamos dar uma olhadinha agora nos pontos de melhoria desse perfil analítico, tá? Você tem a tendência de ser um pouco pessimista, tá? Em que sentido? Sempre vai achar que vai dar errado as coisas. Por isso que você se planeja, vê todas as possibilidades de erro que pode acontecer num evento, tá? Então, acaba tendo um viés pro pessimismo.
Tem a tendência aqui, gente, esse perfeccionista, você vê que ele não tá lá nos pontos fortes, ele tá aqui nos pontos de melhoria. Então, por quê? Perfeccionista demais tá travando demais o processo, não tá entregando, era para ter feito, ainda não fez. Vamos dar um exemplo? Faz de conta que colocaram um mega desafio para você, tá? Você tem que fazer uma palestra lá na empresa. Pro analítico, olha, isso daí realmente é pesado. Pro influente, pro dominante tá ok, mas pro analítico fazer uma palestra é muito pesado. E aí te convidaram na empresa para fazer uma palestra, o que você faz? Você tem que se preparar antes, você tem que ler 200 mil livros, tem que fazer um curso, tem que fazer tudo o que precisa fazer. Então você vai acabar sendo perfeccionista demais e vagaroso demais, e se duvidar você vai pedir para mudar a data porque você não teve tempo de se preparar ainda. Então tem aquela frase que todo o analítico, acho que eles não gostam de ouvir, é antes feito do que perfeito. Vai ter momentos que vão ter que pedir de você a questão de agilidade junto com o resultado, e o perfeccionismo ele vai ter que ficar de lado, tá? Você vai ter a tendência de ser mais mal-humorado. Por quê? Porque tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser conforme o seu planejamento. Se saiu do planejamento, a tendência é que você ficou mal-humorado. Coisas simples, coisas de atividades dentro de casa também. Se saiu do seu planejamento, por exemplo, uma visita, chegou agora aí na sua casa, saiu totalmente do seu planejamento, você realmente não gostou, né, de estar recebendo visita aí fora de horário, porque não combinaram com você. Centralizador, né? Então você traz as coisas para você, seja na sua casa, puxa, não lavaram a louça ainda, então deixa que eu lavo porque eu lavo melhor. Seja no serviço, não fizeram ainda, deixa que eu faço porque eu faço melhor. E aí, de repente, aquilo vai começar a ficar pesado. Vai ter um determinado momento que você sente que você carrega a casa nas costas, você carrega a empresa nas costas, você carrega o seu relacionamento nas costas, por essa questão de centralização que você está fazendo, tá? Aqui, as vagas certas para esse perfil analítico, tá? É lógico que a gente não vai colocar exatamente todas as vagas existentes, mas eu quero que você entenda, em geral, o que seria uma vaga certa para um perfil analítico. A gente está falando aqui de vendas técnicas, não é venda direta, ali ó, rosto no rosto, face to face ali com a pessoa, não. Vendas técnicas, talvez ali vendas pelo WhatsApp, vendas pelas redes sociais, aonde você precisa usar de estratégia, né, para você montar a sua estratégia para fazer a venda ali com aquela pessoa. Porque para você é muito mais fácil, você é mais habilidoso com essa parte mais técnica do que ficar ali conversando olho no olho, tá? Então, em geral, são carreiras que para você, essas carreiras que tem algum tipo de aprofundamento teórico, ou seja, você sabe que aquela área você vai se especializar em alguma coisa. Essas carreiras são interessantes para você, porque você gosta dessa questão de especialização. Que tem a capacidade investigativa, você vai ter que ir lá investigar, vai ter que se aprofundar, né? Vai ter que entender mais, para você também é interessante. Dentro da área na área administrativa, a gente citou alguns exemplos aqui, mas é lógico que tem outras carreiras também que estão dentro da área administrativa. Então, a área contábil, ela precisa de exatidão, economia, secretariado, áreas que exigem um planejamento, que exigem ali um cálculo, um planejamento, né? Que exigem uma organização. Então, para você, essa parte é importante e é fundamental porque é o que você faz no seu natural. E aí eu coloquei algumas áreas mais racionais, engenharia, agronomia, matemática, pesquisa científica, tá? E também eu coloquei ali concursos públicos, porque em geral os perfis analíticos e estáveis têm a tendência de buscar segurança no trabalho. Para eles a segurança é mais importante do que ficar correndo riscos de ser um empreendedor e não saber quanto que ele vai ganhar no mês seguinte, tá? Então ele prefere mais uma segurança e estabilidade. É lógico que a gente está falando aqui de perfil comportamental. No entanto, existe um teste muito importante chamado teste de âncoras de valores. O que significa isso? Que existem pessoas, talvez de perfil analítico como o seu, que a âncora de valor, por exemplo, que existem 8 âncoras, né? A âncora de valor por desafio ou empreendedorismo é muito elevada. E mesmo ele sendo um analítico, ele vai buscar ser um empreendedor. Então, a gente não vai se atentar e bater o martelo aqui dizendo que todo analítico vai querer fazer concurso público, tá? A gente não tá olhando para as âncoras agora, a gente tá olhando só para o perfil comportamental. Mas o mais importante que eu preciso que você grave para o seu perfil analítico são as palavras-chave, tá? Que seria ambientes que tenham, vagas que tenham precisão, concentração, porque você não gosta de trabalhar em ambientes barulhentos, especializações, você sabe que você vai poder ser especialista naquele assunto e que te tragam a questão de segurança.
Todas essas características, essas palavras-chave falam muito com o seu perfil comportamental. Então, isso que seria importante você encontrar nas vagas que você está se candidatando, se o seu perfil for analítico, essas palavras-chave, certo? Vamos avançar aqui para o perfil dominante agora. Aqui sobre as características do perfil dominante, né? Então, em geral, você já vai, se o seu perfil for dominante, no resultado do teste que você fez, você é muito prático, você é direto, você é dinâmico, tá? Você está acostumado sim com ações mais rápidas, você tem aquela questão de senso de urgência, você fura a burocracia, não gosta de nem nada muito burocrático. Às vezes você pode até ter conflitos com o perfil analítico, porque você está dentro de uma empresa, está cheio de analítico ali dentro daquele setor e eles são totalmente burocráticos, tem que seguir esse padrão, depois de assinar isso você vai para a próxima etapa, traz esses documentos, depois disso você vai autenticar. Então essa burocracia para você é pesado, você quer rasgar a burocracia e já quer chegar no resultado. Então pode ser que o seu perfil entre em conflitos com perfis mais planejadores, como por exemplo o analítico, que é totalmente minucioso, tá? Você vai ter a tendência, sim, de ser mais audacioso, de buscar novos desafios e para você não tem muito problema essa questão de correr risco. Essa questão de mudança e novidade, bem diferente do analítico que quer uma segurança. Para você tá tudo bem se falarem assim para você, olha, a partir do mês que vem a gente vai fazer umas mudanças aqui no setor, né? E a gente vai pedir que você mude de setor, você vai ganhar um pouco mais, ou que você faça uma viagem na empresa, ou o sistema da empresa está mudando. Essas mudanças para você, se vai trazer para você benefícios, para você chega a ser atrativo. Se eu falo isso para um perfil analítico, para ele é muito pesado. Opa, vai mudar? Por que para um analítico é pesado, para você não? O analítico, toda vez que muda um processo, muda um sistema, ele tem medo de errar. Ele já faz tudo tão metódico, perfeito, e se tem mudança, pode ocorrer a margem de erro. Por isso que ele acaba retendo. Para você não, você gosta de desafio, tá? Então, dentro do trabalho, a gente vê que você é uma pessoa que você é bem focada no trabalho, você é do tipo assim, deu 6 horas, mas eu tenho que terminar aqui, eu vou ficar até as 8, eu tenho que terminar, você é muito focado em resultados, tá? Então aí, essa sua postura é sempre para entregar o resultado e atingir os objetivos, né? Que você traz ele para você, esses objetivos, tá? Em geral, você é muito mais independente, você não precisa ter alguém ali para reportar, você acaba fazendo as suas ações sozinho, para você é tranquilo isso. Já para o perfil analítico e para o perfil estável, eles precisam ter alguém para estar comunicando. Você não, se pegou fogo, você já foi lá e apagou o fogo e depois você comentou, olha, pegou fogo e eu já apaguei. Para outros perfis, não. Outros perfis, eles teriam que ligar e falar assim, tá pegando fogo, eu posso apagar? Né? E como que eu faço, tá? Então você já é muito mais independente nesse sentido, tá? Querendo ou não, você gosta também de centralização, assim como o perfil analítico, né? Mas a sua centralização é diferente. Você gosta de centralizar porque você quer que faça rápido. Já o analítico quer centralizar porque ele quer que faça perfeito. Agora, só para fechar aqui, imagina se o seu perfil for dominante como analítico. Se for esse perfil, você é 2 vezes centralizador. Quer centralizar para fazer perfeito, quer centralizar para fazer rápido, né? Pode ser que vai ficar muito pesada a vida para você se você centralizar demais. Vamos aqui para os pontos fortes do seu perfil dominante. A questão de ser autoconfiante, você consegue fazer sozinho. Se deixar você lá na empresa, você acabou de ganhar o cargo ali, né, de conseguir a vaga. Para você, te explicaram tudo, mesmo que você não está sabendo fazer. Você vai lá e faz, se precisar fazer, você faz. Você tem a tendência de comandar o local, sem perceber, na sua fala, ela é uma fala mais de autoridade. Faça isso, faça aquilo. Às vezes isso pode incomodar algumas pessoas, né? Principalmente são pessoas que têm o mesmo perfil dominante como o seu, e aí vão olhar para você e vão falar assim, mas tá mandando em mim por quê? Recebe o mesmo salário, tem o mesmo cargo, porque tá achando que tá mandando em mim, tá? E é muito mais energético para falar, não é uma pessoa pacífica, você tem mais uma energia, um entusiasmo ali, né? Para falar com autoridade, é mais audacioso sim, se tiver projetos novos, inovadores, você vai fazer tranquilamente, para você aquilo lá é um gás para poder viver, e é uma pessoa que na fala é mais firme e decidida para falar. Toma cuidado para não ser arrogante na fala para você falar com as pessoas, porque as pessoas de perfis dominantes têm a tendência de ser muito firme para falar, mas pode ser que vá para o sentido meio de arrogante, tá?
é do meu jeito, pronto, e acabou, do meu jeito tá mais certo. Olhando para os pontos de melhoria do perfil dominante, a gente vai ver que é uma pessoa que é mais impaciente. Então, se tem uma coisa que o dominante tem, é pavio curto. Ele não tem paciência, por exemplo, para explicar para pessoas mais lentas do que ele. Não tem paciência para explicar, tá? Ele acaba sendo muitas vezes agressivo no modo de falar, porque tá falando sempre como autoridade, mandando nas pessoas. Ele nem percebe isso, mas é uma maneira mais agressiva para falar. Ele acaba sendo intolerante, porque muitas vezes tem que ser do jeito dele, é o mais certo e pronto e acabou. E ele tem a plena convicção disso. E aí ele se torna um pouco arrogante por conta disso. E muitas vezes ele acaba sendo insensível com as pessoas. Então, assim, ele não tem filtro para conversar. Talvez você aí, como perfil dominante, não tem filtro para conversar com seus colegas de trabalho, para conversar com o gestor, porque vai ter uma certa dificuldade de se submeter, de se subordinar a pessoas de cargo mais elevado que o seu. Então, atenção para esses pontos. Se você está se candidatando para vagas que você vai estar várias vezes se subordinando para as pessoas e lá não tem oportunidade de crescimento, não seria uma vaga ideal para você. Você vai estar sempre naquele mesmo cargo, não tem como subir, para você vai estar pesado. Não é um ambiente favorável para um perfil que é completamente dominante. As vagas certas para esse perfil dominante, tá? Então, a gente colocou aqui administração, né, na parte de administração com gerência geral. Você vê gerência geral, tá gerenciando outras pessoas, ou seja, já tá acima, já tá ali comandando. Empreendedorismo, né, tá comandando novamente, tá fazendo do seu jeito. Que para você o que é mais importante é fazer do seu jeito, ter carta branca para você fazer do seu jeito, tá? Carreiras, vagas que tem um ritmo mais acelerado, até com um pouquinho de pressão, risco sim, para você sim, é importante que tenha, porque se for muito parado todos os dias, para você é muito cansativo, né? A gente colocou alguns exemplos das áreas mais de cargos específicos, como oficial do exército, delegado de polícia, polícia ou promotoria. São vagas que são de cursos, né? De concurso já. Então a gente deixou esses exemplos aqui, porque são vagas que exigem a questão de autonomia. Tem uma questão de gerência ali nessas áreas, né? Como gestor, né, sempre cargos que possuem comando, liberdade de agir e principalmente de resolver problemas. Em geral, observe que para você precisa ser algum tipo de cargo que tenha oportunidade de crescer. Às vezes, nesse primeiro momento, o seu currículo não se encaixa em vagas elevadas, né, por questão de falta de experiência ainda. No entanto, a vaga que você está se candidatando, se tiver oportunidade para crescer, para você vai ser um caminho ideal. Mas se lá na empresa, quando você estiver se candidatando, falarem para você, não, aqui não tem oportunidade de crescimento, então meu conselho é que você não se candidate para essa vaga. Porque você precisa saber aonde você vai chegar. Se você já sabe que você é limitado, o seu perfil ele precisa de inovação, não, ele precisa de desafio na vida dele, tá? O mais importante que eu quero que você grave aqui são as palavras-chave, tá? Qualquer tipo de vaga que você for se candidatar, ela precisa ter dinamismo, não pode ser vaga muito parada, que todo dia você faz a mesma coisa, tá? Desafio, você tem que ser desafiado, né? Você precisa de desafio para você vencer. Comando, precisa estar dando ordens ali e controle da situação. Você tem que estar no controle para você poder resolver as coisas ali de emergência, tá? São vagas mais coerentes para pessoas que têm um perfil dominante como o seu. A gente vai aqui pro nosso perfil influente, né? A gente já tá, falta só mais 2 perfis para você conhecer. Se lá no resultado seu apareceu o perfil influente, eu posso dizer que você é uma pessoa super comunicativa, você gosta de conversar, você faz relacionamentos com facilidade. Por exemplo, você tá lá na fila da padaria, você conversa com quem tá lá na fila, conversa com o padeiro, se deixar, conversa com o atendente. Você não tem dificuldade nenhuma para conversar, expor assuntos, você não tem vergonha de pedir informação, né? Diferente do perfil estável, do analítico, que é completamente assim retraído. Você tá sempre disposto ali para relacionamentos. Se de repente você tá num cargo que você vai ficar sozinho numa sala fechado, é pesado para você. Não faça isso, não se candidate para vagas que você vai trabalhar sozinho, né? Porque você gosta de relacionamentos, gosta de pessoas por perto, você gosta de trabalhar em equipe, né? Tudo isso tem a ver com essa questão que o seu perfil tem de ser entusiasmado, de ter humor.
querendo ou não, independente de qualquer situação, naturalmente você é uma pessoa que é convincente e influenciador. É uma característica natural do seu perfil. Então a gente começa a olhar, por exemplo, se você trabalhou em vagas que são relacionadas com a área de vendas. Então você, sem querer, você é influenciador, sem querer você é convincente. Mas o próprio perfil influente, naturalmente sim, ele é convincente e influenciador. Se o seu resultado deu influente e você nunca trabalhou na área de vendas, experimenta começar a vender alguma coisa aí sozinho, né? Porque você tem essa capacidade de influenciar as pessoas, tá? Porque você tem uma comunicação muito persuasiva. E sem contar que você tem algo que é muito difícil, é a conexão, é a rede de contatos e o network que você faz com muita facilidade. Bem oposto do perfil analítico, você já é muito mais positivo, você não é pessimista, né? Você já é mais pra cima, descontraído, você tá sempre sorrindo. E talvez você aí tenha um chefe que é analítico. Então, quando você entra sorrindo, ele já entra com aquela cara dele, bravo, assim. E aí você já fala, nossa, esse meu chefe daí, pelo amor de Deus, né? Mas é questão de perfil. Ou pode ser o contrário também, né? Você ali é mais recatado, seu chefe é um influente, né? Então, para você entender que são perfis completamente opostos e dentro de uma empresa a gente trabalha com vários perfis, os 4, né? E se você não sabe de perfil, você vai achar que aquela pessoa que é dominante está querendo sempre mandar em você, você é super influente, daí você tem seu colega de trabalho que é analítico, você não pode nem pegar a caneta dele emprestado, que ele não gosta, se duvidar a caneta dele tem até o nome dele escrito dentro, analítica bem dessa área, tá? Então, você tem que entender de perfil para você perceber que não, às vezes, não é que as pessoas estão te rejeitando, por exemplo, tá? É simplesmente os perfis são diferentes, tá? Eu falo isso porque a tendência do influente e do perfil estável é que eles sejam um pouquinho sentimentais. Vamos dar um exemplo? Mandou mensagem lá para um colega de trabalho no WhatsApp, o colega de trabalho visualizou e não respondeu. Certo? O colega de trabalho seu é analítico, porque analítico ele não responde na hora, ele vai analisar, ele vai processar a informação antes de responder você, e você que é influente já ficou #chateado. Ou você mandou uma mensagem para alguém que é o perfil dominante, essa pessoa ela nem visualizou sua mensagem, você fala, puxa, nem viu. Não viu mesmo, porque o influente não tem tempo para ficar lendo mensagem de WhatsApp, não. Se você quiser conversar sério, você já liga pro influente, ele não gosta de perder tempo. Então, quando você entende de perfil, você sabe agir corretamente e você não fica frustrado com algumas situações que acontecem na sua vida, tá? Vamos aqui para os pontos fortes do perfil influente. Muito comunicativo, tá? Então, assim, comunicativo, sabe conversar, extrovertido, aquela pessoa que faz aquelas piadinhas, persuasivo, isso é muito bom para a área de vendas, né? Relacional, né? Para a equipe, né? Então, é muito bom porque consegue trazer aquela motivação na equipe e bem-humorado. Vai vir sim com piadinhas, vai vir sim sempre dando risada. É uma pessoa que quando você atende o telefone ali, você fala, nossa, foi muito bom conversar com essa pessoa, porque ela já atende o telefone e você já sente que ela tá sorrindo, né? Então, quando você conversa com o influente, você fica feliz, porque ele já fala com você no telefone, você pode ter um dia assim péssimo, mas conversou com o influente, sai muito mais do assunto. O assunto flui e os negócios fecham mais rápido com o perfil influente, porque ele tem o poder de influenciar as pessoas por conta do positivismo que ele tem. Então, se você tá ali, vai fechar um negócio, você vai falar, não, esse daqui eu não vou fechar, eu não vou baixar meu preço, eu vou dar um exemplo aqui, não vou baixar meu preço de nenhum, vai ser esse preço aqui que eu vou cobrar. Mas o influente vem com você no telefone, com aquele jeitinho dele, pronto, você deu já 50% de desconto, tá? São perfis bem influenciadores sim, eles são persuasivos, tá? Pontos de melhoria desse perfil. Pode ser que ele seja um pouco desorganizado, sim, porque eles estão tão focados em se relacionar com pessoas que eles esquecem a questão de organização. E aí eles acabam sendo mais desatentos para alguns detalhes, tá? São inconvenientes em algum momento, porque às vezes eles se espalham demais, né? Então, por exemplo, aquele seu colega, né, que é do seu serviço, foi visitar você na sua casa, sentou no seu sofá, já estirou as pernas ali no sofá. E você é um analítico, todo certinho. Você fala, meu Deus, pra você foi um absurdo aquilo. Ele sentou e esticou as pernas no sofá já, né? Você achou que ele era o quê? Folgado e indisciplinado. Mas o influente, ele se esparrama mesmo. Pra ele vai lá, abre a geladeira da sua casa sem pedir autorização. Diferente se você for um analítico. Você vai querer tudo certinho, pedir autorização pra fazer todas as coisas. Você entrou na casa de um perfil influente, você se sente em casa, você pode fazer o que você quiser, né? Agora, se o influente entra na casa de um analítico, ele já sente toda a restrição possível, um clima mais pesado. O analítico precisa de regras, né? Então, o influente vai olhar para o analítico ali e vai falar assim, nossa, que pessoa chata, né? Que metódica. Mas a gente tem que lembrar que são perfis comportamentais. Todos eles têm seus pontos fortes e os pontos de melhoria, tá? As vagas certas para esse perfil influente. A gente colocou aqui algumas
de exemplo, tá? Então, quando a gente fala de publicidade, fotografia, jornalismo, turismo, marketing, enfim, são áreas que você praticamente tem liberdade para agir, fazer do seu jeito, você tá livre, você não tem... Você percebe que esses tipos de vaga, você não tem que estar usando uniforme, você não tem que ficar ali batendo talvez o ponto regularmente, são vagas que você tá livre para você agir, você tem a sua carta branca, né? Vendas, né? Essa parte de influência, você é muito bom para influenciar as pessoas, essa questão de diplomacia, relações públicas, né? Ou fazer treinamentos, você adora ali segurar um microfone para você falar na frente do público, para você é tranquilo, você precisa dessa motivação, né? Para você é importante que as pessoas te vejam, diferente de outros perfis que querem ficar escondido, você quer se expor, então para você tá tranquilo essa questão de expor. A gente citou também cargos públicos, teatro e cinema. Mas o mais importante de tudo, novamente, são as palavras-chave. Flexibilidade. A vaga que você vai estar se candidatando tem que ter flexibilidade para você agir. Expressividade. Você precisa falar, né? E novidade, tem que vir ali inovação. Não pode ser todo dia a mesma coisa, não. Você tem que sentir ali que o negócio todo dia é diferente. E você precisa de status, porque você gosta de saber que você está crescendo, que você está se aparecendo, né? Que está aparecendo ali para as pessoas. Então, você é motivado por isso, tá? Então, essas são as palavras-chave que você precisa se conectar e identificar se está acontecendo essas palavras-chave nas vagas que você está se candidatando. Finalmente, a gente tem aqui o último perfil, que é o perfil estável, para conhecer um pouquinho desse perfil. Esse perfil é aquele perfil mais calmo e pacífico de todos. Sabe aquela pessoa que você conhece, que é muito equilibrada, que está sempre preocupada com as pessoas, que ela gosta de trabalhar em ambientes harmônicos, né? Você percebe que ela é mais quietinha, só que ela é uma excelente ouvinte, ela sabe ouvir as pessoas, ela ouve e ela quer trazer sempre a questão de harmonia nos relacionamentos, é acolhedora. Se ela vê que alguém está triste, está chorando, em primeiro lugar, ela quer acolher aquela pessoa para depois ela começar a trabalhar, porque ela não vai conseguir trabalhar num ambiente que ela viu que a colega de trabalho não tá bem. Para ela, o que é mais importante não é o resultado, é saber que aquela pessoa tá bem. Depois que ela acolher a pessoa, agora ela vai trabalhar. Diferente, por exemplo, do dominante. O dominante fala bem assim, ó, problemas de casa, fica em casa, aqui é o serviço. O estável não tem essa distinção. Problema de casa, ele sabe que dá para trazer para o serviço sim, então ele vai acolher pessoas que estão com esse problema. E ele vai se sentir agredido quando ele tiver um problema pessoal na vida dele e ele for para a empresa e ele tá mal por causa daquele problema e ele vai conversar com alguém e a pessoa não escuta ele, do tipo, ó, teus problemas ficam em casa. Para ele isso é agressivo, para ele isso é insensível, porque ele precisa desse aconchego para trabalhar, de pessoas que saibam ouvir, de pessoas que também estejam ali, sejam companheiras, porque para ele o companheirismo é muito importante. Você vê que aqui eu não estou falando de salário, eu não estou falando de cargos elevados, eu estou falando de um ambiente que o estável possa trabalhar, que ele está sendo acolhido, está tendo uma gestão, não está tendo um chefe, mas sim um gestor para acolher ele, tá? Bom, olhando para o estável, qual o ponto forte desse perfil? Extremamente paciente. Se for vaga, você tem que resolver problemas de cliente. Tá ótimo, ele vai saber ouvir os problemas do cliente e vai resolver. Porque ele é uma pessoa agradável, porque ele é uma pessoa compreensível, vai entender o problema do cliente, sim. E vai sempre tentar conciliar aquele problema do cliente com a resolução que a empresa vai trazer para esse cliente. É um dos perfis mais planejadores que tem, é o perfil estável. Ele se planeja muito bem antes dele tomar uma decisão, tá? Olhando para pontos de melhoria, sim, vai ser mais vagaroso. Por quê? Porque ele é inseguro para tomar decisão. Ele acabou de entrar na empresa, ele não vai fazer aquilo lá de uma vez sozinho. Ele simplesmente vai pedir sempre a permissão para poder avançar as próximas etapas. Por isso que a gente fala que ele é mais submisso, tá? Então ele está sempre submisso ali com as autoridades. Ele vai ter medo de ousar, sim, né? Porque ele não quer ousar e trazer talvez um conflito ali na situação. Extremamente permissível, às vezes ele vai falar a todo momento sim, 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 e vai ter uma dificuldade enorme de falar não em alguns momentos, e ele acaba sendo mais dependente sim da opinião das outras pessoas, tá? Ele precisa do apoio das outras pessoas para tomar algumas decisões. E aí a vaga certa para esse perfil estável, qual que seria, tá? A gente colocou aqui, ó, serviço social, né? Por quê? Tá sempre preocupado com pessoas, né? A gente colocou fisioterapia, psicologia, então assim,
situações relacionadas com pessoa, geografia, por exemplo, professor de geografia, ou ali na área de pedagogia, ou letras, está ensinando alguém, tem empatia para poder sentar e explicar para a pessoa, tá? Então, a gente colocou essas áreas que a gente pensa em áreas que está ajudando outras pessoas, tá? Então, são carreiras que exigem paciência, que precisa de rotinas, diferente do influente, que não gosta de rotinas, e nem o dominante. Já o perfil estável gosta de rotinas. A gente colocou atendimento ao público, porque tem aquela paciência de atender o público, tá? Então, cargos operacionais repetitivos, o estável gosta de um padrão, sim, tá? E também a questão de serviços públicos, porque traz essa segurança para o estável na questão de salário e benefícios a longo prazo. O mais importante aqui são as palavras-chave, tá? Cooperação, ritmo moderado, rotinas e segurança. Se a vaga que você está se candidatando existem essas palavras-chave para você, isso é muito importante, você vai se conectar com a sua vaga, tá? Independente da vaga que for, precisa ter essas palavras-chave. Aqui, pessoal, eu terminei de fazer essa apresentação para vocês de perfil comportamental. Na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, digamos assim, né? A gente vai falar agora sobre a questão do currículo de perfil comportamental, ou seja, qual é o currículo ideal para você construir agora que você conhece o seu perfil. Então, você vai ter um perfil dominante, com certeza o dominante tem um currículo diferente do perfil estável, do influente e do analítico. São currículos diferentes. A estrutura que você monta o seu currículo é completamente diferente, porque agora a gente está falando de perfil. E para montar um currículo, você tem que gerar essa conexão com a pessoa que vai poder estar fazendo a entrevista com você, com o recrutador. Quando você já posiciona o seu currículo, conforme o seu perfil comportamental, você já está se conectando com aquele recrutador. Então, eu encerro essa aula de hoje aqui. Eu espero que vocês assistam o próximo vídeo sobre o currículo de perfil comportamental, que é o currículo perfeito para você estar construindo o seu currículo conforme o seu perfil comportamental. Até a próxima aula!